Vamos ler Atos 17, a partir do verso de número 16, lemos assim. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e se, porventura, tateando, o pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e, com eles, outros mais. Amém, meus irmãos? Esse evento que aconteceu no fim de semana, tanto os ouvintes quanto os surdos foram ministrados no mesmo assunto, que é a responsabilidade de todos nós, a evangelização. E ouvindo aqui esses irmãos ministrando, né, a gente via a grande barreira que existia com relação a se fazer entendido. Como que alguns estavam ali aprendendo ainda para fazer com que o outro conseguisse compreendê-lo, para finalmente, então, poder evangelizar, poder falar do evangelho. Você já teve dificuldade para falar do evangelho para alguém? Você já teve a sensação que você estava explicando, e a pessoa simplesmente não entendia? Parece que vocês não estavam falando a mesma língua. Irmãos, eu sei que todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, eles têm um desejo no coração. E esse desejo é que outras pessoas sejam também alcançadas pelo Senhor. Eu sei que se eu chamasse aqui à frente agora, quem quer que a gente ore por alguém da sua família que ainda não nasceu de novo, alguém que não se converteu, irmãos
ia sair todo mundo daí, ia vir aqui para frente, porque a gente vive fazendo isso e acontece exatamente isso. E a gente ora por salvação, e eu sei que faz parte do seu coração aprender como ganhar pessoas para Jesus. Essa mensagem de hoje, ela vai nos esclarecer algumas coisas. Vai ser uma verdadeira aula, que vai te dar ferramentas a nível da sua compreensão, para que você seja frutífero. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus desde que você foi salvo por Ele? Essa história é um trecho da vida do apóstolo Paulo. Um homem que, assim que ele conheceu o Senhor Jesus, ele já iniciou o seu ministério de pregar o evangelho a toda criatura. Embora ele tenha ficado um tempo afastado nesses primeiros anos, a gente vê no livro de Atos que ele começou assim que ele foi salvo por Jesus. E esse capítulo que nós lemos, um trecho dele, conta a história de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele tinha passado já por 2 cidades gregas, e ali ele tinha ido até sinagogas, começando a falar de Jesus primeiramente para os judeus. Só que aquilo gerou um tumulto muito grande. Ele foi expulso de um lugar, foi para o outro, foi expulso desse lugar e foi para outro lugar, e chegou ali na cidade de Atenas. Ele já vinha se dando mal por pregar o evangelho, mas a gente não para porque a gente está se dando mal, amém? Mesmo debaixo de perseguição, aquele que é salvo, ele quer falar de Jesus para as pessoas. E meus irmãos, o apóstolo Paulo chegou numa cidade chamada Atenas. E alguns de vocês já ouviram falar dessa cidade, uma cidade muito importante na antiguidade. Era uma cidade, meus irmãos, que era conhecida como a cidade dos 1000 deuses. Porque era uma cidade cheia de estátuas, de ídolos para tudo quanto é lado. Existe um escritor de séculos antes de Cristo, que ele ironizava, dizendo que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem. Porque só de estátuas, meus irmãos, apesar desse título de ser a cidade dos 1000 deuses, conta-se que existiam, na verdade, mais de 3.000 estátuas. E nós não estamos contando nas particulares, das que as pessoas tinham nas suas casas. Era uma cidade extremamente idólatra. E agora eu quero que você imagine a situação do apóstolo Paulo. Um homem que vinha trabalhando na evangelização, falando para pessoas, normalmente judeus, que já tinham conhecimento de quem era Deus, mas precisavam nascer de novo, precisavam conhecer Jesus. De repente ele chega numa cultura totalmente idólatra, muito mais distante do que aquilo que ele estava acostumado. E o apóstolo Paulo, o texto diz para a gente, que ele se revoltou no seu íntimo e começou a pregar. E eu queria que a gente parasse para pensar nessa revolta, sabe? Porque a primeira coisa que você precisa ter no seu coração para pregar o evangelho para alguém é uma santa revolta dentro de você. Irmãos, eu acho impossível que um verdadeiro crente, um crente realmente ali ligado ao Senhor, ele seja capaz de olhar ao seu redor e ver tanta gente perdida, tanta gente caminhando na direção do inferno e achar que tudo bem. A pessoa que se diz crente e está indiferente com relação a isso, muito provavelmente essa pessoa não conheceu Jesus, ela está numa relação de religião. E para quem tem uma religião, beleza, cada um tem a sua religião. Mas para alguém que foi transformado pelo Senhor, e sabe que isso é uma questão de vida ou morte, há uma revolta dentro de si. Você que é casado com alguém que não é salvo ainda, que ainda não nasceu de novo, se você foi salvo, você quer salvar essa pessoa. Se você foi transformado, transformada pelo sangue de Jesus, você quer isso para essa pessoa. Você que tem filhos, por exemplo, que estão caminhando para longe da presença de Deus, que ainda não tiveram experiência real com o Senhor, eu sei que há um desespero, é para lá de uma revolta dentro de você. Você quer ver os seus filhos salvos. Talvez você ame os seus amigos, e alguns deles não são crentes.
Deixa eu mudar, né? Não é só ser crente, porque crente até o diabo é. Existem pessoas que estão dentro da igreja, e talvez algumas aqui hoje, que ainda não nasceram de novo. Meus irmãos, tudo começa com um sentimento de indignação dentro da gente. E que o apóstolo Paulo estava vendo ali não era meramente uma idolatria. O texto diz para a gente que ali existiam epicureus e estoicos. Está vendo por que a gente tem que mandar com antecedência a mensagem para as Libras, né? Vem umas palavras estranhas assim no meio. Irmãos, eu vou explicar para vocês o que eram os epicureus e os estoicos, porque isso tem tudo a ver com a nossa sociedade de hoje. Todo o nosso mundo ocidental, ele é herança de muita coisa da cultura grega, de muita coisa da cultura romana. E existiam várias escolas de pensamento filosófico no mundo grego. E duas muito fortes que existiam naquela época e que, como eu disse, existe uma grande herança nos dias de hoje. Eram os estoicos e os epicureus. E quem eram os epicureus? Eram seguidores de um cara chamado Epicuro, que quem estudou filosofia na escola, com certeza ouviu falar dele, ainda que não se lembre. Epicuro é um cara muito celebrado até os dias de hoje, porque ele é um dos pais do ateísmo. Ele era um cara que não acreditava em vida após a morte. Ele não acreditava em alma, e ele escrevia e ensinava a respeito disso. E não só isso, ele dizia o seguinte: se existe algum deus ou deuses, ele não se importa com o que acontece na humanidade. E ele falou uma coisa, registrou uma coisa, que muita gente repete até os dias de hoje. Que se existe um Deus, e Ele é todo-poderoso, então Ele não é bom. Ou se Ele é bom, Ele não é todo-poderoso. Porque, no simplismo desse raciocínio, eles entendem que Deus tem por obrigação de acabar com toda dor e sofrimento no mundo. E parece uma ideia muito intelectual, muito inteligente, mas na verdade é só ignorância sobre quem Deus é. E você encontra esse pensamento nos dias de hoje. Desde o adolescente que vira e fala assim: minha avó estava doente, eu pedi para Deus curar minha avó e minha avó morreu, então Deus não existe. Até o cara que vai lá e fala um monte de coisa complicada, com aparência intelectual, para dizer que Deus não existe. Olha, esse Deus que ele está descrevendo, eu também sou ateu para ele. De fato, esse Deus não existe. Que se existisse, ia lá e acabar com todo o sofrimento. Não. Porque o sofrimento do mundo, meus irmãos, está relacionado ao que nós fizemos com esse mundo. O Deus da Bíblia não é esse Deus da mentalidade dos epicureus. É um Deus que ama e por isso dá liberdade ao ser humano. E é isso que falta entender. Vocês devem conviver ou vão conviver com muita gente que segue essa linha de pensamento. E ao mesmo tempo tinha os estoicos, e os estoicos eram o contrário disso. Sabe aquela pessoa esotérica, mística, meio hippie assim, né? Você conhece provavelmente alguns desses. Os estoicos, eles eram extremamente espiritualistas. É aquele pessoal que a gente chama de panteísta, que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. E que o mundo, na verdade, é o corpo de Deus, e Deus é a alma do mundo. Isso parece bonito para muita gente, meus irmãos, mas esse também não é o Deus da Bíblia. A natureza foi algo criado por Deus, ela não é Deus. Ela aponta para Deus, ela revela Deus. Mas, na verdade, ela não é Deus, é uma coisa que Deus criou. Deus é muito maior do que a natureza. Mas aí nessa mentalidade que Deus é tudo e tudo é Deus, que na verdade é só uma desculpa para você poder adorar um ídolo de metal, um ídolo de pedra, um ídolo de madeira, de gesso, seja o que for, não é? Nessa mentalidade eles também diziam que não existia o mal e que tudo era uma emanação de Deus. Parece com gente que você conhece, sabe? Extremamente religiosa, mas que não conhece realmente quem é Deus. Era esse o cenário que o apóstolo Paulo encontrou
ali naquele local. E aí, meus irmãos, aquelas pessoas com pensamento tão diferente de Paulo, eles ficaram curiosos e eles decidiram levar Paulo até um lugar chamado Areópago, muito movimentado ali em Atenas, não é? Perto de um templo muito importante, para que ali ele discursasse a respeito daquilo. E, irmãos, o apóstolo Paulo vai, e isso é uma outra mensagem importante para a gente entender. Aproveita as oportunidades que Deus dá para você falar. Jesus ensinou uma coisa muito forte a respeito disso. Ele disse assim: o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Quando a gente vê uma oportunidade surgindo, a gente precisa identificar: Deus está agindo nesse momento. O pai está fazendo algo e eu estou sendo chamado a me juntar a ele. Há anos atrás eu li um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E eu li ali a respeito de uma história. Eu já contei ela, acredito que em outras pregações aqui na igreja. E ela é uma excelente ilustração para a gente entender como é que isso funciona na prática, na sua vida. Você que quer ganhar pessoas para Jesus. Tinha um grupo de pessoas tentando plantar um trabalho de evangelização dentro de uma universidade. E não sei se você já passou por isso. Você vai lá, faz o trabalho, faz o culto, prega, não vai ninguém. Você abre uma célula, fica um tempão naquela célula, ninguém vai. Já passou por isso? E aí, meus irmãos, aqueles irmãos estavam na igreja no domingo de manhã e ouviram o pastor pregando: o filho só faz o que vê o pai fazer. E o pastor desafiou os irmãos a perguntarem para Deus onde ele estava agindo no mundo. E onde eles estavam trabalhando, onde Deus está agindo ali. E eles começaram a perguntar para Deus, né, onde o Senhor está agindo dentro dessa universidade? E aí o que aconteceu? Naquela semana, eles ficaram sabendo assim, do nada, que tinha um grupo de estudantes ali naquela universidade, de moças, que no alojamento à noite estavam parando para estudar a Bíblia. Mas a dificuldade delas, ninguém aqui sabe nada de Bíblia, não tem ninguém para ensinar. Eles ficaram sabendo disso. Vocês querem que a gente ensina? Com certeza! E começaram um trabalho com aquele grupo de moças que se transformou numa multidão. Descubra onde Deus está agindo. Deus está agindo no seu trabalho. Deus está agindo lá na sua família. Deus está agindo na sua vizinhança. Descubra primeiro onde Deus está agindo. E aí, meus irmãos, Paulo chega lá no Areópago. E ele começa o seu discurso. E ele usa de uma estratégia. Vamos ver quem vai entender a referência, né? Do grego, estratégia, já que ele estava lá na Grécia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha 1000 motivos para chegar com um discurso extremamente, como é que eu posso dizer, confrontador com aquelas pessoas. Porque eram pessoas que estavam adorando ídolos, e o apóstolo Paulo, ele mesmo escreveu que por trás de cada ídolo há um demônio. Ele sabia que aquelas pessoas que viviam adorando outros deuses que não o Senhor, estavam separadas dele, todos condenados, todos estão perdidos sem Cristo. O apóstolo Paulo sabia de tudo isso, mas olha só, ele não chega gritando para eles: cambada de idólatra, vocês estão adorando o diabo, vão todo mundo para o inferno. Essa não era a pregação de Paulo, meus irmãos. Paulo, acredito que direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele fez algo que eu e você precisamos entender, e que os missionários estudam a respeito disso quando vão para uma cultura diferente. Ele encontrou um ponto de contato. Ele descobriu algo que existia naquela cultura, que ele poderia, a partir daquilo, falar. Para cada pessoa que você está tentando evangelizar, eu quero que você entenda. Seu papel não é xingar essa pessoa. Seu papel é descobrir onde Deus está agindo na vida dela, e começa por aí. O que vocês têm em comum? Olha que coisa maravilhosa que estava acontecendo ali em Atenas, meus irmãos. Estudando a respeito do Areópago,
eu descobri algo que tinha acontecido 500 anos antes de Cristo, ali na cidade de Atenas. Como foi que esse altar que Paulo viu foi criado? Paulo olha aquele monte de estátua e vê um ali, vazia, escrito, ao Deus desconhecido. Ele sabe que esse é o ponto de contato. Deus estava sendo adorado sem ser conhecido no meio do povo. Era onde ele precisava chegar. Você sabe como é que esse altar foi criado? 500 anos antes de Cristo, aconteceu uma epidemia muito terrível ali na cidade de Atenas. E aí, meus irmãos, eles começaram a sacrificar aqueles tantos deuses para ver se a praga acabava. E nada dava jeito. Nenhuma daquelas estátuas que eles iam lá e sacrificavam a elas resolvia. Até que um cara chamado Epimênides, deixa eu ver se é esse o nome mesmo. Depois eu acho aqui. Mas eu acho que é esse mesmo nome, Epimênides. Era um poeta que existia ali naquele tempo, que inclusive é citado por Paulo nesse mesmo texto, e também em outra passagem, numa carta de Paulo. Não era simplesmente um poeta, meus irmãos, a gente entende que havia algo de profético nesse poeta grego. Ele disse o seguinte: juntem as ovelhas, o sacrifício, e coloquem elas juntas aí na cidade, e deixa elas procurarem o Deus verdadeiro que vai resolver o problema. E assim eles fizeram. E as ovelhas começaram a andar, passaram na frente ali das estátuas, passaram na frente de outras, e pararam num lugar que não tinha ídolo nenhum. Não tinha nenhuma estátua. Um lugar vazio. Aí eles entenderam, opa, tem um Deus aqui que é desconhecido. Vamos fazer o seguinte, vamos sacrificar a esse Deus e não aos outros. E sacrificaram aquelas ovelhas ao Deus desconhecido. E a praga parou. Olha Deus agindo naquela cultura. Olha Deus se revelando àquele povo 500 e tantos anos antes. E de repente chega ali o apóstolo Paulo. E o que ele faz? Ele pega o ponto de contato, onde Deus já havia se revelado. Olha, aqui está o Deus desconhecido. Irmãos, as pessoas conhecem algo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso, olha, nós somos geração dele. Nós somos feitos a partir dele, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, quando ele fala que nós somos geração dele. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança desses deuses com cabeça de animais, com corpo de animal, desses deuses que se assemelham à prata, desses deuses de pedra, não, nós somos algo diferente, nós somos feitos à imagem de Deus. Então, meus irmãos, Paulo vai dizer a respeito disso, ele não está longe de nós. Aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus, você entenda, existe algo de revelação de Deus para essa pessoa, até se essa pessoa for uma ateia. Eu já fui falar de Jesus para um ateu, que ele era ateu, mas ele já tinha visto um anjo. Olha que doideira, e continuava ateu, hein? E um tanto de vocês nunca viram um anjo e crê, né? Existia um ponto de contato. O Espírito Santo está ali abraçando essas pessoas, querendo se revelar a elas, se revelando a elas, na verdade. Quem sabe tateando, né? Como Paulo fala, vão encontrar. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu estava numa conferência missionária e existiam vários missionários de várias culturas diferentes, não é? Lá na primeira igreja batista de Vitória. E eu me lembro de um velhinho que trabalhou muitos anos no meio dos índios. E ele contou para a gente a seguinte história, de que, não me lembro se era ele ou um outro missionário, que aprendeu a língua daqueles índios. Hoje tem que falar indígena, né? Daqueles indígenas. E começou ali a contar a história da Bíblia para eles, da criação, de como o homem caiu em pecado e se perdeu de Deus e tal. E quando ele terminou de contar a história da queda do homem, o pajé ali falou, muito bom, contou direitinho, só faltou um detalhe, eles já conheciam a história. Uma cultura perdida há gerações no meio do mato. Eles tinham um conceito de que Deus havia criado eles, chamavam de outra palavra, mas era Deus. E que
chegou um momento em que eles se perderam do Criador. E toda vez que o sol se punha, eles faziam referência a isso. Eles colocavam a mão na cabeça e diziam, não! Se lembrando de como que o ser humano tinha se perdido do Criador e que eles precisavam voltar para Ele. Aí o que o missionário faz? O que Paulo fez. Não tem isso que vocês conhecem? Esse Deus desconhecido aí? Paulo começa a expandir o conceito. Paulo começa a ajustar o conceito. Sabe? Irmãos, não chega brigando com as pessoas. O tal do religioso é muito chato. Meu Deus do céu, como é difícil conversar com uma pessoa de mentalidade amarrada por religiosidade. Eles são muito chatos. Eu fico impressionado, às vezes, eu começo a ver coisas no Instagram, sabe? Um monte, às vezes, de vídeo engraçado. E sempre tem alguém para xingar um monte e falar mal de alguém ali. E quando toca no assunto de religião, meus irmãos, é medonho. Está uma pessoa pregando, ao invés da pessoa simplesmente dizer, não concordo por isso e por isso, nem devia se meter, né? É só gente falando mal o tempo todo, agressiva. Eu vi, acho que ontem, uma foto da Ana Maria Braga se batizando no Rio Jordão. O primeiro comentário, o comentário mais visualizado era, parece o Halloween. São pessoas que não iriam virar para uma senhora idosa na cara dela e falar que ela parece com um personagem de filme de terror. Mas por trás, não vão me ver, é só para dar risada, posso xingar e posso falar o que for, posso machucar as pessoas à vontade. Tem perfil, meus irmãos, no Instagram, TikTok, só de gente para falar mal de música evangélica, e detalhe, feito por crente. Chamando de heresia coisa que não é heresia, é problema de interpretação de texto. É a pessoa que não aceita determinada figura poética. Gente falando mal de erro de português nas músicas, irmãos, eu sou professor de português. Se eu fosse começar a falar de problema de textualidade nas músicas que a gente canta, de erro de concordância, vocês não cantavam nem aclame ao Senhor. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de coisa. Mas para quê? Eles não estão lá para melhorar, eles estão para descer a lenha. E o religioso faz isso. Ele encontra uma pessoa que tem uma fé diferente da dela, não seja essa pessoa, e começa primeiro a reclamar, a falar mal, a afrontar. Isso aí que a igreja de vocês prega é heresia, por isso, por aquilo, outro. Não! O princípio missiológico ache o ponto de contato. Presta atenção no que eu vou falar, se quiser anotar, anote. É mais importante perder a discussão, mas ganhar o coração. Às vezes você está tão preocupado em ganhar o debate que você perde a pessoa. Não vale a pena, não vale a pena. Eu já vi pessoas se calarem diante de gente vomitando conceito religioso na cabeça do outro, sabe? Porque você é católico? Católico está errado nisso, naquilo. E começou a fazer aquele checklist, falando mais coisas sobre catolicismo que a própria pessoa que estava ali, que nem sabia que católico faz aquilo. E falando, e a pessoa foi se fechando, por fim nem falava mais nada. E eu pergunto para você, serviu para quê? Para nada. Não seja esse ser humano. É por isso que muitas pessoas que têm essa primeira coisa que eu falei, essa revolta interior, de ver que o outro precisa conhecer Jesus, não consegue apresentar Jesus, porque não consegue amar. Então Paulo vai lá, primeira coisa, acha o ponto de contato, onde Deus está agindo. E aí ele começa a apresentar a mensagem. Mas presta atenção agora. Parece que é o contrário do que eu acabei de dizer, né? Ele não corta as partes difíceis do Evangelho. Ele não vai omitindo coisas para agradar o povo. Porque está na moda isso, tá? Muitos evangelistas de internet, eles têm muitos seguidores, porque simplesmente não tocam naquilo que precisa ser tocado. Paulo está no discurso dele, falando a respeito de quem é Deus, de que eles não estão longe de Deus. E aí ele vira e fala o seguinte, eu quero ler para vocês
o texto exato, lá no verso de número 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo fala de uma coisa fundamental em toda a mensagem evangelística: arrependimento. Não existe mensagem de salvação sem arrependimento. Não é... Eu me lembro conversando com uma crente há uns tempos atrás, e ela justificando que a igreja dela aceitava todo tipo de pessoa, vivendo todo tipo de coisa, e ela virou para mim e falou assim: porque essas pessoas não leem a Bíblia, porque está escrito na Bíblia, venha como estás. Está escrito na Bíblia? Irmãos, está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Eu até concordo, venha do jeito que você está, mas se arrependa. A mensagem do Evangelho, todas as vezes que a gente vê um pregador na Bíblia pregando o Evangelho de Jesus, vai dizer algo do tipo: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Agora Paulo da mesma forma apresentou: aqui está o Deus desconhecido que vocês não conhecem, estou mostrando agora vocês conhecem. E chegou o tempo em que todos, em toda parte, precisam se arrepender. Deus não levou em consideração os tempos de ignorância. Mas agora chegou a hora de vocês se arrependerem. Sabe por quê? Aí ele entra numa outra parte importante da mensagem do Evangelho. Tem um julgamento te esperando, meu filho. Você que chegou aqui nessa noite e está longe de Deus, presta atenção no que eu estou falando. Tem um julgamento te esperando. E o juiz, ele é justo. Perceba, isso não é falado como terrorismo, isso é falado por amor. Isso não é falado para humilhar a pessoa que crê de forma diferente, é para resgatá-la. Existe um julgamento, e aquele que crê para dentro de Jesus, aquele que nasceu de novo, ele não será condenado, meus irmãos. Essa mensagem precisa chegar aos corações. E a última coisa que Paulo fala antes dele parar e ir embora, e que vai causar mais tumulto, é que Paulo fala a respeito da ressurreição. Parte importante na mensagem completa do Evangelho é que nós cremos que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, nós não cremos num Jesus aí que o mundo vê com muita simpatia, como sendo só um cara legal, que fazia um monte de coisa, andava com um monte de gente que a sociedade não queria. Tem gente que fala isso, né? Bebia uns vinhão, tomava uns vinhos. Eu já vi gente falando a respeito disso, assim: ah, Jesus era um cara muito legal e não sei o que e tal. Porque eles pensam que Jesus é uma figura imaginária, é um Jesus histórico, que não é o Jesus dos registros. Nosso Jesus, ele fazia milagre. Ele é o juiz que vai julgar esse mundo. E ele ressuscitou, meus irmãos. Deus o resgatou da morte. A morte não pôde prendê-lo. Essa mensagem, meus irmãos, é importante, porque é isso que faz a principal diferença entre as pessoas que acham que o cristianismo é só uma religião. Nós cremos no sobrenatural e vivemos o sobrenatural. Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar um dia. E esse poder que ressuscitou Jesus, ele continua agindo no nosso meio. Essas pessoas que estavam ouvindo Paulo acharam isso tudo muito esquisito. Algumas começaram a caçoar, mas outras falaram: eu quero ouvir mais desse negócio. Já até imagino, né? Os epicureus zoando Paulo, e os epicureus, sim, e os estoicos falando: ah, ressurreição, gostei. Irmãos, o elemento sobrenatural no cristianismo é algo que precisa acompanhar a mensagem do Evangelho.
Você sabe por quê? Porque foi assim com o ministério de Jesus. Ele falou a respeito disso na grande comissão em Marcos 16. Esses sinais acompanharão. E isso aconteceu com a igreja primitiva. Não é simplesmente um discurso religioso. Eu me lembro, uns anos atrás, eu ouvi um pastor falando que o reino das trevas, ele tem seduzido a juventude com o seu sobrenatural. E eu via isso na escola, meus irmãos. Eu vi alunos fazendo ritual de magia negra na quadra da escola de ensino médio aqui. E eu interferi, puxei assunto, tentei entender o que estava acontecendo. Meus irmãos, eu vi adolescentes ali de 14, 15 anos sendo aliciados para vários tipos de bruxaria. Um menino foi num ritual no meio da floresta e viu uma pessoa flutuando. E uau, eu quero conhecer isso. Irmãos, o cristianismo tem coisas muito mais poderosas. Mortos ressuscitam, meus irmãos. Se não me engano, foi Wigglesworth, tem a biografia dele lá no meu canal no YouTube, que chegou a ressuscitar pela oração 14 pessoas, inclusive a própria esposa. Quem estava aqui na última quarta-feira? Quem ouviu o testemunho do pastor Francisco? Irmãos, ele foi para o hospital já sabendo que foi curado no retiro da nossa igreja, mas estava agendado, ele queria ouvir o médico, mas não tinha mais sintoma nenhum. A partir do momento que nós oramos por ele lá, ele foi para o hospital, ele tirou a roupa, vestiu o macacão de enfermagem, de cirurgia, né? Subiu para o centro cirúrgico, chegou lá, o médico estava com os exames dele na mão, os exames recentes, não tem nada. A sua próstata voltou ao normal. Vai para casa. Pode ir para casa. Eu não vou te operar. Não tem por que te operar. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E a gente precisa falar assim. O nosso Senhor ressuscitou. E esse mesmo poder vai um dia nos ressuscitar. E enquanto isso, nós vivemos sim tempos de milagres. Uma das maiores estratégias de Satanás para enfraquecer a igreja é uma doutrina cessacionista que diz que não existe mais milagre nos dias de hoje. Irmãos, a nossa salvação é um milagre. Tem gente que está aqui, que se fosse simplesmente para ser convencida por argumentos, nunca seria. Algo sobrenatural aconteceu na vida dessas pessoas. Para você que não crê, para você que é um epicureu e nem sabia, vou fazer um teste aqui na igreja. Quem conhece alguém que viveu um milagre, ou quem já viveu um milagre, dá um glória a Deus bem alto. Você que está de casa ouviu? Essa é a nossa realidade, meus irmãos. O que nós estamos falando não são lendas, não são, mais uma religião de Atenas, não. O Deus criador de todas as coisas, aquele que nos fez, e como o texto diz, nele eu existo, nele eu me movo. Deixa eu falar na sequência certa, né? É só cantar a musiquinha, alguém me ajude aí. Em ti eu vivo, em ti eu me movo, em ti eu existo. Você que não creu, você que está com a sua fé abalada, presta atenção. Você esbarra nas coisas de Deus e Deus agindo na sua vida o dia inteiro e não percebe. Mas nós, repete aí a música. Em ti eu vivo, em ti eu me movo, em ti eu existo. Os átomos do seu corpo só continuam colados um no outro, pelo poder da palavra de Deus. Esse mundo só continua existindo, você só continua vivo, você só continua se movendo, porque existe um Deus que assim determinou. E olha, ele não levou em conta os tempos da sua ignorância, mas hoje, que você está ouvindo a respeito desse Deus, ele te convida a se arrepender. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para ir se achegando.
Vamos orar mais uma vez. Eu não vou fazer um apelo chamando as pessoas que querem aceitar esse Jesus. Mas se você nessa noite quer entregar sua vida para Ele, quer se reconciliar com Ele, eu peço que você ore e faça isso. E procura, ou eu, ou o pastor Osias, ou algum irmão da nossa liderança, para conversar no final do culto, para a gente orar por você. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque o Deus desconhecido se tornou conhecido. Nós te agradecemos pela tua palavra, meu Pai, pelo teu ensino. E nós pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, que nos ajude a colocar isso em prática. Eu sei, meu Pai, que assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, muitos vão rir da gente, muitos vão embora, mas alguns vão crer, meu Pai. E uma vida que se arrepender é alguém que vai passar a eternidade na tua presença, é alguém que será livre de toda condenação, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, fortalece a tua igreja. E que cada crente se comporte como um verdadeiro missionário, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora